E vamos lá, a posição dos eletrodos é um dos erros que mais ocorre. Aqui, esse estudo mostrou que na interpretação, né, os efeitos da posição errada do eletrocardiograma, da posição dos eletrodos, ele proporciona uma chance até de 24% de erro de interpretação. E principalmente, olha só, esse aqui pegou um infarto anterior, o real diagnóstico do paciente e no eletro, composição incorreta, estava normal, né? Então, vários outros problemas aqui de infarto anterior e lá estava normal, e um eletro normal que mostrava um infarto inferior. Então, todos esses problemas podem mudar a conduta durante um atendimento, principalmente na emergência ou na UTI, seja onde for. Além de que também um eletrocardiograma normal pode ser interpretado de forma diferente e submeter o paciente a procedimentos que não deveria ser feitos, né? Além disso, tem esse estudo aqui, uma revisão sistemática, que a pergunta era, será que os eletrodos, a posição anatômica dos eletrodos é essencial para o diagnóstico do eletrocardiograma? A gente já sabia a resposta e que sim, é muito importante. E ele também completou que o posicionamento errado é comum e rotineiro. E esse outro estudo aqui, que mostrou as consequências do mau posicionamento dos eletrodos, e mostrou que o posicionamento errado aumenta o risco de diagnóstico, que a gente já tinha visto naquele outro estudo, e adicionou que aumenta os custos, né? Isso é bastante importante, porque as instituições devem se preocupar em realizar um treinamento adequado para a realização desse exame muito realizado. E em relação à posição do paciente, tem esse estudo e tem alguns outros também, que mostra que a diferença, existem diferenças pequenas no traçado do eletrocardiograma a depender da posição do paciente. Ele em posição supina, ele em pé, ou semi-Fowler, ou a 45 graus, ou a 60 graus, ele tem diferenças, só que ele conclui dizendo que são diferenças pequenas e que não mudaram a conduta inicial durante o atendimento. Então, o, mas o recomendado pela Sociedade Europeia de Cardiologia é que o exame seja realizado em semi-Fowler a 45 graus, tá? Mas se você realizar o procedimento em outro ângulo, é provável, né, apesar das evidências ainda serem fracas, são poucas as evidências, mas parece que não há nenhum problema de você realizar em outra posição. Até porque às vezes não é possível, né, a gente fazer o exame com o paciente sentado, e isso inclui emergência, UTI. E aqui vamos lá para realizar o exame propriamente dito. Vamos à parte prática. As derivações periféricas, a gente usa quatro eletrodos, em que 3 desses eletrodos são eletrodos reais, né, entre aspas aqui, e um eletrodo neutro. Aqui eu coloquei essa padronização, porque a maioria dos aparelhos vem com essa padronização, mas nem todos. Então, saiba o nome da derivação, tá bom? Normalmente é esse o padrão, mas é importante que você saiba o nome, porque quando não for esse padrão, você pode se enrolar. Então, vamos lá.
No braço direito, a gente vai colocar o eletrodo vermelho. Aqui o braço direito, ele vem com a letra R escrita, que significa right, de direito. Aí o braço esquerdo, aqui é o eletrodo amarelo, e ele vem inscrito a letra L, de left, que significa esquerdo. Aqui o eletrodo preto, ele vem com a letra N inscrito, e ele vai ficar no membro inferior direito, N de neutro. E a perna esquerda é o eletrodo verde e ele vem escrito F, que significa foot, e ele vai ser posicionado no membro inferior esquerdo. É muito simples. Algumas pessoas podem confundir e é muito comum trocar o braço direito pelo braço esquerdo, mas se você souber as letras, você não vai mais errar, tá bom? Então, essas derivações vão formar as derivações periféricas. Então, nesse caso aqui das derivações do plano frontal, a cada 2 eletrodos vai formar uma derivação. Por exemplo, aqui, o eletrodo que você coloca no braço direito e no braço esquerdo, elas vão formar a derivação D1, que é uma derivação que corta aqui horizontalmente o coração. Além disso, a derivação D2 vai ser formada entre o braço direito e a perna esquerda. Lembra que aquele eletrodo da perna direita ele é neutro e ele não forma derivação. E aqui a derivação D3 vai ser formada pelo eletrodo do braço esquerdo e da perna esquerda. Esse é o triângulo de Einthoven, que foi criado por esse eletrofisiologista, e posteriormente surgiram outras derivações periféricas que são resultado de um cálculo que é realizado pelo próprio aparelho e que, na verdade, é o ponto médio dessas derivações reais aqui, que são essas derivações aqui. Percebam que essas outras derivações, elas ficam aqui no meio, né, bem no ponto médio das derivações formadas pelos eletrodos que a gente colocou. Então, elas têm esses nomes aqui, que sempre vem o A minúsculo antes, que significa aumento. Então, são derivações aumentadas, o V de vetor e o R da posição delas. Então, são mais 3 derivações. A gente tem aqui o AVR que fica posicionado para o braço direito, e o AVR significa right, né, que fica para o braço direito. O AVL fica para a perna aqui para o braço esquerdo, AVL, né, aqui para o braço esquerdo, L de left, e o AVF, ela fica aqui para baixo, para a perna, e ela é o F de foot. Né? Então, são essas a formação das derivações frontais. E aqui realizando o eletrocardiograma nas derivações precordiais. Enquanto as derivações periféricas, a gente tem alguns erros de posicionamento de eletrodos, mas que normalmente são fáceis de identificar. São alterações mais grosseiras, sobretudo quando você troca o membro superior o membro superior direito pelo esquerdo, e você tem uma alteração ali em D1 e AVR. Então é uma alteração grosseira que você consegue observar muito rapidamente. Mas as derivações precordiais normalmente são feitas de forma errada e as alterações não são tão grosseiras, mas que podem levar a diagnósticos errados, sobretudo a progressão da onda R, que vai estar com alteração importante e pode mimetizar ou algumas vezes ocultar alterações isquêmicas, né? E aí atrasar o tratamento do paciente. Então, primeira coisa,
Se tem alguém te falando que a gente coloca V1 e V2 no segundo espaço intercostal, ou ainda que seja correto, V1 e V2 no quarto espaço intercostal e vai descendo, foge, porque não sabe do que está falando. Não é só colocar V1 e V2 e ir descendo. Fosse assim, não existia uma ciência por trás disso. A técnica de eletrocardiograma foi padronizada em 1938, entre 1938 a 1943, faz muito tempo. De lá, praticamente não mudou nada. E ainda assim a gente tem dificuldade na aquisição desse exame. Então, vamos lá que eu vou ensinar para vocês o certo. Aluno cardionursing não faz errado e sabe por que está fazendo. Não é eletrodo que você não vai fazer o exame de forma correta. Você tem que fazer o exame e saber por que você está fazendo desse jeito. Então vamos lá. V1, o V1 ele vai ficar no quarto espaço intercostal, à direita do osso externo. Normalmente ele é um eletrodo vermelho, tá? Pode ser outra cor, por isso que você tem que saber o nome da derivação. V2, quarto espaço intercostal, à esquerda do osso externo. Ele vai ficar aqui. V4, quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Ó, percebam que eu coloquei V1 e V2, depois eu coloquei o V4. Pego aqui a linha hemiclavicular, faço um traço, verifico aqui o quinto espaço intercostal, e aí eu coloco o V4. Depois, eu vou colocar o V3. O V3 vai ficar entre o V2 e o V4, tá? Em seguida, eu pego a linha hemiaxilar esquerda, aqui a linha média axilar, e coloco o V6. Normalmente ele é roxo. E entre o V4 e o V6 eu coloco o V5. E aí observem que V4, V5 e V6 ficam paralelos um ao outro. O que vai mudar aí mais é o V3, que vai ficar entre V2 e V4. Então, aqui no quarto espaço intercostal, gente, eu pego aqui o ângulo de Lewis, que fica aqui acima do manúbrio do externo, verifico o primeiro espaço intercostal e aí eu começo a contar os espaços intercostais até chegar no quarto espaço intercostal e ali paralelo, por isso que a gente fala, à direita do osso externo ou à esquerda do osso externo, porque não pode ser colocado em cima do osso, porque, como eu falei, o osso ele não transmite muito bem a atividade elétrica, então ele precisa ficar sob região muscular, região de tecido mole, tá? E da mesma forma ele não pode ser colocado em cima da costela, por isso que ele precisa ser colocado no espaço intercostal, tá bom? Entre as costelas. E além disso, eu acho que eu esqueci de falar isso, não precisa tirar cinto, brinco, isso não interfere no exame, tá bom? As principais dificuldades na aplicação dos eletrodos V1 e V2, que eu vejo muita gente colocando no segundo espaço intercostal, e a gente fala, não, é no quarto. Não, é no segundo. Gente, incrível, né? Infelizmente, algumas pessoas são ignorantes em saber alguma coisa, e tudo bem, às vezes a gente não teve uma boa formação, mas ser ignorante e não aprender, isso é o pior dos males, tá? Então, treine sua equipe, não deixe a sua equipe fazer exame errado. Vamos seguir em frente. E aqui, gente, mostrando um tórax super tranquilo de fazer. Aqui a gente tem um ângulo de Lewis. A gente pega aqui segundo, terceiro, até chegar ao quarto espaço intercostal e vai colocando os eletrodos aqui. Depois a gente pega a linha hemiclavicular, coloca o V4, o V3 entre o V2 e o V4. E aqui a gente vai, coloca o V6 e depois o V5. Aqui nem apareceu o V6.
tá? Mas vocês observem que a gente sempre aprende a fazer o eletrocardiograma em um tórax masculino. E aí a sociedade europeia, que eu achei que mais falou sobre isso, é que a gente aprende em fazer eletrocardiograma em tórax masculino. E aí quando a gente vai fazer em tórax feminino, acontece essas pérolas aqui, olha só. Por quê? Às vezes o operador fica com vergonha e a paciente também fica com vergonha, porque segundo esse artigo aqui, que avaliou a, a, avaliou a experiência, as atitudes de mulheres em realizar o eletrocardiograma por paramédicos, né? Que, que se fossem homens ou mulheres, elas tinham atitudes diferentes. E, é, e foi observado que quando era um operador homem, elas não tinham, elas falaram que não se recusariam a tirar a blusa e para que fosse colocado o eletrodo na posição correta. E parece que a hesitação de colocar esse eletrodo era mais por parte do operador do que do próprio paciente. Então, por isso que no início eu falei sobre promover a privacidade do paciente e, se fosse mais confortável, que tivesse com acompanhante, para que os eletrodos fossem colocados de forma correta. Aqui provavelmente está no segundo espaço intercostal, né, só para o paciente não tirar a blusa, e aqui está muito abaixo do posicionamento correto, podendo levar aí a alterações, a alteração do segmento ST e, é, e também alteração na progressão da onda R na parede anterior, tá? Então, essas questões de interpretação, a gente vai falar sobre isso depois. Então, olha só como está bem abaixo, né? Então, quando tiver paciente do sexo feminino, às vezes é desafiador, sim, porque a implantação da glândula mamária fica sobre o local que seria para colocar o eletrodo. Então, a Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda que você coloque abaixo da mama, então, o mais próximo possível do local correto, tá? Então não tem problema, às vezes é mais difícil mesmo, sobretudo pacientes que têm uma mama grande e aí acaba dificultando a aquisição do exame, mas aí nesses casos você coloca o mais próximo possível. Outra coisa também, quando tem curativos grandes aqui, aí fica impossível de você colocar o eletrodo no local. Cirurgia cardíaca, tem os drenos aqui, a FO, e aí do mesmo modo você coloca no local mais próximo do eletrodo e informa, né? Deixa escrito no eletrocardiograma que houve diferença no local anatômico correto por conta dessas condições específicas do paciente, tá? Outra coisa mais desafiador para paciente do sexo feminino são implante de prótese mamária, que já foi associado a mimetizar alterações isquêmicas, inversão da onda T, alterações não específicas de isquemia, inversão da onda T, infra de ST, por causa da prótese mamária. Além disso, para fazer o ecocardiograma, às vezes o eco não consegue penetrar por causa da prótese e também se torna mais difícil você adquirir tanto a imagem do eletrocardiograma quanto a imagem do ultrassom. Bem, aqui como eu já falei, foi feito com 50 mulheres de etnias diferentes, justo para avaliar se a questão cultural em relação à mama, que é considerado na maioria das culturas como um órgão sexual secundário,
que se haveria dificuldade de tirar a blusa para aplicar os eletrodos ali naquela região, e não houve dificuldade na permissão de posicionar o eletrodo, principalmente abaixo da mama. Aqui. E olha só, as derivações precordiais, elas seguem um padrão quando ela aparece no exame, que vocês veem aqui a onda P, Q, R, S, Q, vamos lá, a onda P, aqui a gente não tem onda Q, né? A gente só tem uma onda R e uma onda S, tá? Então a gente tem o RS. Essa onda R, ela vai progredindo aqui na parede anterior, tá? O normal é que aconteça isso. E aí, quando você tem alterações isquêmicas como infarto, infarto antigo, você não tem essa progressão, ou então bloqueio de ramo, né? Você não vai ter essa progressão aqui da onda R. E a menos que você tenha essa alteração em pacientes normais, o normal, né, é que você tenha essa progressão aqui da onda R. E quando você coloca os eletrodos totalmente errados ali abaixo, acima do plano que deve ser colocado, você também não vai ter essa progressão da onda R. E aí pode mimetizar um infarto ou um bloqueio de ramo. Então, quando você colocar os seus eletrodos bonitinhos lá, V1 até V6, da forma como foi descrita aqui, você vai ter essa progressão aqui normal. Quando a gente olha o eletro, a gente consegue ter ideia de que se foi feito correto ou não, tá? Se o exame foi feito de forma certa ou não, por essa progressão da onda R aqui. Então, treinem sua equipe, é a mensagem que eu deixo aqui. Aluno Cardio Nursing, treine a sua equipe para que faça um exame correto, para que você possa interpretar e os seus colegas possam interpretar e fiquem orgulhosos de ter um exame muito bem realizado, tá bom? E aqui mostrando novamente aqui, D1 positivo aqui, AVR negativo, mostrando que as derivações foram colocadas no membro superior de forma correta, né? Pode acontecer isso aqui em um eletro que não foi colocado o eletrodo errado, tá tudo certinho? Pode, mas é uma alteração muito grande, né, para acontecer isso aqui. Então você vai avaliar seu paciente também, né? Todo exame precisa ser correlacionado com o paciente. E aqui você vê a onda R bem pequenininha e ela crescendo aqui na parede anterior, um pouco maior em V5, um pouco menor em V6, tá bom? Então esse é um exame bem realizado, e que aqui toda vez que vocês virem um exame feito dessa forma, você vai parabenizar o seu profissional que realizou o eletro, e se não for assim, você vai treinar. Certinho? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma aula mais longa, mas que trouxe bastante evidências aí da realização de um procedimento simples, mas que tem muitas consequências aí para o nosso paciente. Eu agradeço muito estar aqui com vocês e espero que vocês usem bastante esses conhecimentos e divulguem também para as pessoas que precisam saber desse conhecimento. Muito obrigado e tchau, tchau.